queremos agradecer a oportunidade da nossa querida amiga Maria Bernadette, que nos convidou para essa conversa do dia 18 de novembro, às 19h30, aqui no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, na Rua Marechal Guilherme, 115, no centro de Florianópolis, Santa Catarina. Nós viemos hoje aqui para trazer uma fala, em nome de Jesus, para o coração de cada um de nós. Então, nós estamos aqui para conversar sobre amar o próximo como a si mesmo. E antes nós vamos apresentar, então, a bibliografia de estudo que nós fizemos para o tema. Então, nós estamos trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, amar o próximo como a si mesmo, o Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, o livro de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles, Segue em Harmonia, o livro de Cleiton Levi, pelo Espírito Sheila, que é Convites de Sheila, o livro de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida, As Leis Morais da Vida, de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles, Comentários Evangélicos, de Dr. Bezerra de Menezes, e Epístolas aos Espíritas, do seu Oswaldo Melo. Assim, nós vamos iniciar nossa conversa sobre este tema. Amar o próximo como a si mesmo. Então, nós vamos amar ao próximo como nós nos amamos. E nós precisamos perguntar a nós mesmos o nosso nível de amor que nós temos por nós. O quanto nós nos amamos. Isso é preciso que a gente pense sobre isso. Porque quando nós dissemos amar o próximo como a nós mesmos, nós precisamos entender bem isso. Porque como nós estamos tratando o próximo? Qual é o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas ações em direção ao próximo? Como é que nós estamos vendo o próximo? Então, vamos olhar aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, em 919A, ler aquelas questões, mentalizar, refletir sobre elas e ver até que ponto nós estamos seguindo este conselho de Santo Agostinho, para que nós realmente possamos amar o próximo verdadeiramente. As palavras de Jesus, que ele trouxe até nós, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. São palavras, mas que nós teremos que colocar em ações no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Então, quando dissemos, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo, nós estamos unindo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos na direção do bem, na direção do amor. Porque é amando o próximo que nós vamos amar a Deus. Porque se nós não conseguimos amar o próximo que convive conosco, como nós vamos amar a Deus? Então, é o amor que nós temos pelos filhos de Deus que vai nos levar a este amor verdadeiro a Deus. Então, vamos fortalecer o nosso amor em nós e distribuir de nós para os outros. Este sentimento de amor, esta vontade de ser, esta vontade de crescer, de iluminar o nosso coração, o nosso sentimento, vai para fora, para iluminar também
os sentimentos dos outros, das outras criaturas que estão no convívio conosco. Então vamos colocar isso na nossa mente. Estamos aqui todos nesta hora que estamos vivendo esse momento que todos nós estamos vivendo. Precisamos analisar, pensar, refletir da importância desse momento que nós estamos vivendo e o quanto de amor nós temos para superar essas dificuldades, para caminhar em direção a Jesus. A doutrina espírita, ela veio para fazer com que todos nós possamos trazer para dentro de nós o verdadeiro amor de Jesus. Porque ela veio trazer as informações que todos nós precisamos. Que não é a questão material que é o mais importante, mas o mais importante é a questão espiritual. Devemos olhar a questão material com muito respeito, com muita atenção, com muito cuidado, mas não podemos simplesmente ficar aí e olhar para nós como se nós fossem apenas elementos materiais e aparência, porque dentro de cada um de nós mora um ser espiritual, porque nós somos espíritos que vamos encarnar milhares e milhares de vezes para fazer esse esforço de evolução e crescimento moral e espiritual. E quando nós viemos à Terra, nós viemos para colocar em prática essa questão do exercício, como nós estamos em termos de exercício para o nosso crescimento. Então precisamos nos fortalecer. E como nós vamos nos fortalecer? Se nós não estamos interessados no conhecimento de nós mesmos, neste sentimento de amor a nós mesmos e aos outros, como que nós vamos crescer? Sozinhos nós não vamos crescer. Nós vamos crescer junto com todos. Quando todos estiverem em paz, a paz se fará no mundo. Mas é preciso que tenhamos paz. Mas a paz começa onde? Começa em cada um de nós. E se nós não temos essa paz, como é que nós vamos distribuir a paz aos outros? Então é esse exercício que nós precisamos parar para pensar, para refletir, para nos encaminhar nessa direção. Então precisamos buscar dentro de nós essa força do amor, essa força da paz, essa força da harmonia, essa força do sentimento para caminharmos adiante. Colocamos em nós a mensagem do Cristo. Colocamos em nós os ensinamentos do seu Allan Kardec, que consta nos livros que nós estudamos. Vamos estudar acolhendo, percebendo as nossas ações, as nossas atitudes em relação àquilo que estamos estudando. Não podemos abandonar o nosso sentimento de amor por nós e pelos outros. E nós vimos que na atual conjuntura é preciso que cada um de nós busque compreender-se e as suas intenções com a sua própria vida, ou se reconhecer como criatura divina, filhos de Deus, Deus criador de todo o universo. Qual é a nossa necessidade de estar encarnada? Essa é uma questão que nós precisamos perguntar a nós mesmos. Qual é a nossa necessidade de estar aqui? Qual é o objetivo da nossa existência? O que nós precisamos para alcançar o caminho do bem? E aí nós vamos nos lembrar desse texto que está no capítulo 6 do livro O Evangelho de Lucas, versículo 31, que nos diz: como quereis que os homens vos façam, da mesma forma fazeis vós a eles. Então vamos pensar se nós estamos realmente fazendo para os outros aquilo que nós gostaríamos para nós. Ou se nós estamos pensando o contrário. Ou se nós nem estamos pensando.
Há muito disso, vamos andando por aí, deixa a vida me levar. Não, vamos levar a vida, observando o que nós estamos fazendo, observando as nossas atitudes, observando os nossos pensamentos, observando as nossas ações, buscando para dentro de nós a força que nós estamos precisando para caminhar adiante. Não vamos nos fazer de desentendidos, porque tudo está posto. A doutrina espírita veio esclarecer, veio trazer essa mensagem de amor, veio trazer essa informação ao homem: conhece-te a ti mesmo, busca em ti as forças que estão em ti. Onde está o amor de Deus? Está em nós. Onde está? Dentro de nós. Deus está no nosso íntimo. O altar está em nós. E precisamos dessa consciência que o nosso coração e os nossos pensamentos, eles precisam buscar uma sintonia no Evangelho de Jesus. A prática dessa máxima, ama o próximo como a ti mesmo, ama, faz ao outro aquilo que tu queres que façam contigo. Esta prática de cuidar do outro, de cuidar de si, de cuidar do outro, é uma prática que vai destruir o egoísmo nos homens. Porque a partir daí você pensa no outro, você compreende o outro, você vai fazer a verdadeira fraternidade. E aí não haverá dissensões, porque nós estamos juntos, estamos olhando para o outro com amor. E somente com a união, com a concórdia e com a benevolência é que nós vamos conseguir caminhar para a frente, para o alto, para o crescimento moral e espiritual. A primeira palavra do alfabeto divino é o amor. E a segunda? A segunda é a reencarnação. A reencarnação, ela mostra que a criatura vive em dois planos, no plano material e no plano espiritual. No plano material, a criatura está ali para fazer praticar aquilo que precisa ser feito para o seu crescimento. Para quando ela sair desse plano para um outro, ela poder levar consigo essa experiência no seu cerne, em si espírito eterno. O corpo é para fazer com que o espírito que habita nele possa se desenvolver nesse plano e fazer o bem a si e àqueles que estão com ele no caminho. Então a criatura precisa ter essa noção e fazer essa caminhada contínua com esse acervo que ela vai adquirindo, com essas encarnações que vai tendo na vida. E quais são as nossas conquistas? O que já somos capazes de realizar? Precisamos pensar nisso. O que é que nós já conseguimos fazer para que nós possamos crescer em amor, em fraternidade, em harmonia, em serenidade, em esperança, em força, força moral, força espiritual, força do coração e da alma, que nós possamos caminhar para a frente. Se somos capazes, nós já somos capazes de silenciar diante de uma agressão, de uma ofensa, será que somos? Vamos nos colocar com um pensamento de compreensão, porque aquele que agride, ele já está se sentindo agredido. E pelo sofrimento que traz na alma, é que ele extravasa em direção ao outro. Mas nós que estamos estudando a doutrina espírita,
precisamos buscar saber lidar com essas situações. Isso aí é o nosso momento de mostrar o que nós estamos aprendendo e o que nós estamos assimilando. Porque às vezes a gente pensa que estudou muito e que está apto, mas diante de uma situação, vimos que o que aprendemos apenas no saber, mas não no colocar em prática. E nós precisamos colocar em prática. Saber quanto nós somos obedientes às leis divinas. Diante de uma situação de contraditório, numa discussão, ou numa fala, ou num pensamento contrário ao nosso, qual é a nossa reação? Nós nos sentimos tranquilos, ouvindo, refletindo, ou nós, na mesma hora, já passamos a dizer o que nós pensamos, que é contrário ao que o outro está dizendo, e falando determinadas coisas? Como é que nós estamos agindo? Estamos vivendo um momento de muita irritação, de muita contrariedade, de muita agressividade, uma situação assim difícil, todo mundo sabe, nessa hora que a gente está vivendo é uma situação complicadíssima. Como é que nós estamos olhando para tudo isso? Estamos com medo, apavorados? Ou estamos dizendo não? Nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, nós estamos aqui para trabalhar em benefício nosso e dos outros. E qual é a contribuição que nós podemos dar nesta hora? Qual é a contribuição? Cada um sabe. Então vamos colocar essa contribuição que nós podemos fazer e vamos fazer. Não vamos ficar parados, vamos ver o que acontece. Não podemos ficar assim. Temos que tomar uma posição, temos que tomar uma atitude, mas uma atitude serena, pensada, com tranquilidade. Se vamos responder algumas perguntas ou algumas falas contrárias às nossas, vamos responder com amor, com serenidade. Por que ser agressivo? Por que ficar irritado? Cada um pensa o que quer pensar. Cada um faz o que acha melhor. Ah, mas como assim? Claro, cada um de nós estamos num nível de compreensão e de entendimento. Aquilo que você vê com clareza, o outro está olhando para a mesma coisa e não está vendo nada disso, está vendo outra coisa completamente diferente. Ah, não, ele está vendo errado, mas é o olhar dele. Então vamos aceitar, vamos ouvir, vamos aceitar, vamos tratar bem as pessoas. Porque não vamos nos indispor com as pessoas pelo que elas pensam, mas pelo que elas são. Porque naquela hora está pensando assim, mas daqui a pouco vai ter um outro entendimento. Aí vai dizer, era mesmo, estava enganado. Ou então, se não quiser dizer, porque às vezes tem muito orgulho e tal, mas vai deixar para lá. E a vida vai adiante, nós vamos juntos. Porque uns estão aprendendo com o outro. Vamos pensar naquela sementeira do joio com o trigo. Eles estão juntos, uns estão aprendendo com os outros. O que acontece no final? Ele vai colher o joio para queimar primeiro. Porque estava junto com o trigo, mas não conseguiu se modificar em nada. Então, teve um outro caminho. Mas não vamos arrancar ele antes. Deixa ele. Assim são as palavras, assim são as atitudes. Assim é a nossa forma de fazer, trazendo ao nosso coração o sentimento de amor. Amar o outro é ter compreensão, é ter paciência, é voltar-se para o bem, é trazer para o seu sentimento o sentimento de carinho, de atenção. E se amar, gostar de si, buscar fortalecer-se, porque nesta hora é aquela situação. Se vai haver alguma coisa muito grave, o primeiro que nós temos que fazer é cuidar de nós, para que nós possamos depois cuidar dos outros. Não vamos ficar cuidando dos outros, não cuidando de nós. Porque como é que nós vamos ajudar depois, se nós mesmos nos perdemos no caminho? Então, esse pensamento
terá que estar conosco. Vamos procurar dentro de nós a harmonia, a paz, a serenidade, o amor, a vontade de fazer o bem, de trabalhar no bem, de conquistar o bem e ajudar o outro. Aqueles que estão conosco na caminhada. É difícil? Muito, mas nós precisamos começar. E aos poucos nós vamos conseguindo fazer com que esse movimento nos leve adiante, que esse movimento nos leve para o caminho da luz, para o caminho do bem, para o caminho da paz, o caminho que nos leva a Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. E como sabemos que nós realmente amamos? Claro que observando o que nós estamos fazendo de bem, procurando conhecer as nossas tendências, as nossas possibilidades de crescimento moral e espiritual, os nossos movimentos em direção às leis de Deus, lembrando que todo aprendizado é lento, é devagar, é sutil, mas deve ser permanente, com muita atenção, com muito cuidado. E aí Joana de Ângeles vai nos dizer, quanto mais firmes permaneça no caminho do bem, olha lá, mais acusado e contraditado serás. Então você se prepara para ajudar e já vai aparecer uma coisa ali para querer impedir. E se você não estiver preparado, o que você faz? Ah, não vou ajudar mais porque é assim, porque é assim, porque é assim. Não se propôs ajudar? Propôs, então ajude. Não importa o que estão dizendo. Faça a sua parte. Ah, mas estão dizendo isso, mas deixa o que estão dizendo. Faça a sua parte. Vai no seu caminho. Se o teu caminho, teu objetivo é esse, segue o teu objetivo. Não abandone o teu objetivo, porque estão dizendo, porque dizendo muita gente vai dizer muita coisa. É só chegar para ajudar que já vai ter muita coisa para dizer. E diz ela, haja o que houver, nunca desanime, nem dê atenção aos impedimentos. Todos os desafios existem para estimular o crescimento do ser humano, proporcionando-lhes as realizações edificantes. Tens ao teu lado os anjos tutelares que nunca te abandonam e que te ajudam de maneira discreta ou visível, conforme as circunstâncias. É demonstração de que não estás a sós. Insiste na tua campanha de amor, sem concederes campo à autocompaixão, nem ao sofrimento, pois que não fazem parte do teu esquema divino. Não te deprima. Quando descobrirem novos combatentes que se comprazem em infernizar-te as horas, enriquece-te de luz e de paz, alegria, trabalho realizado pelas palavras da bondade daqueles que seguem contigo e são teus irmãos e amigos. Nunca ofereça valor ao mal, que se desenvolve na razão direita em que é aceito. À medida que você aceita uma coisa, aquilo mais se desenvolve. Então, quantos mais atacado estejas, compreendes que isso é resultado da tua imbatível decisão de persistir na ação que jamais arrefecendo o entusiasmo e nunca te afastar dos compromissos com Jesus, que te espera em triunfo após a porta da cinza da desencarnação. Usualmente estamos prontos a notar as alheias fraquezas e faltas, mas poucas vezes nos lembramos, ainda quando claramente advertidos, de que ainda muito nossas são as dificuldades de errar e a dificuldade em acertar. Segurança íntima é fruto de uma consciência tranquila, que decorre do dever retamente cumprido, mediante comportamento vazado nas lições que aurem da doutrina de libertação espiritual, que é o Espiritismo. Amar o próximo como a ti mesmo.
Então vamos guardar no nosso coração essa mensagem: ama o próximo como a ti mesmo. E encerrando a nossa fala, nós trouxemos um texto de Dona Maria Dolores, que vai nos dizer o seguinte: não creias, alma querida, seja a prova que atravessas. A chaga maior da vida, marcando suplício atroz. Enquanto expões o que dizes, há corações pela estrada, tão tristes, tão infelizes, que a dor lhe consome a voz. Esse carrega desgosto, regado de pranto oculto, aquele em pleno tumulto sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura que treme quando caminha, a alma cansada e sozinha caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta. Outro tem mágoa secreta, disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça. Na penúria em que se arrasa, outro viu a morte em casa, revoltou-se, enlouqueceu. Alma irmã, tolera e aceita a provação recebida, que seja essa vida qual for, o sofrimento onde esteja, é a luz com Deus, é a luz com que Deus nos guia nas lutas de cada dia para a conquista do amor. Nossa gratidão a Jesus. Nossa gratidão a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão aqui nesta casa, nesta hora. Agradecemos aos mentores, aos guias espirituais desta casa, por essa força divina que traz ao nosso coração, que traz aos sentimentos de todos que aqui estão, trazendo essa paz, essa harmonia, essa serenidade, esse amor. Deus nos guarde. Muito obrigada a todos. E que a paz do Cristo esteja em nossos corações sempre. Muita paz.